Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai replantar a orquídea Cattleya em vasos de fibra de coco ecológica. Gente, por que eu falo fibra de coco ecológica? Porque é muito importante que quando você for comprar o seu vaso para orquídea, se ele for de fibra de coco, que você observe bastante se na embalagem está descrito fibra de coco ecológica, porque tem uma diferença bem grande que talvez você comprando um outro tipo de fibra, você não vai conseguir cultivar a sua orquídea, ela não vai enraizar legal aí no seu cultivo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem esse material, qual substrato será o melhor para esse cultivo. Percebam também tamanho de vaso. Gente, o vídeo está super completo, tem bastante dica nesse vídeo para vocês. Apesar de ser um replante super simples, vocês precisam atentar a esses detalhes antes de replantar. Presta bastante atenção. Já deixa o like lindo de cada um de vocês, agradeço demais a todo mundo que não esquece de deixar o like. Deixa também o seu comentário maravilhoso para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar um pouquinho aqui após o término do vídeo, para você colocar a sua dúvida aqui embaixo. Vamos lá então, já para começar com dica top nesse vídeo, tá? Mas antes, gente, eu não posso começar o vídeo sem mostrar a estrela, né? A princesa que será usada hoje como exemplo nesse replante. Gente, olha que linda essa menina, vou pegar o nome dela para vocês verem. Essa é uma BLC Irmã Dulce, vou deixar a foto dela aqui, porque é a coisa mais linda do mundo. É uma Cattleya, gente, de porte pequeno. Deixa eu colocar ela para cá, porque às vezes se eu coloco assim, parece que a planta é enorme. Não, gente, a planta é uma Cattleya de porte médio, uma orquídea monofoliada. O que são as monofoliadas? São orquídeas que têm apenas uma folha por bulbo, onde você pode colocar ela em um sol não tão forte, né, como as Cattleyas que tem duas folhas por cada bulbo. Essa você vai precisar colocar ela com mais luz. Essa não, essa você consegue cultivar essa Cattleya na parte de baixo do seu orquidário, em uma lateral do seu orquidário, onde não incide o sol o dia todo. Gente, as Cattleyas mais fáceis de ser cultivadas são essas, as BLCs, que são os híbridos, e as que têm apenas uma folha, mais fácil de enraizar, mais fácil de florescer também aí no seu cultivo, já que elas se adaptam rapidamente por serem orquídeas híbridas, tá? Fica essa dica legal para vocês. Ela é linda, gente, já viram aí a foto? Coloca no comentário se você tem dela aí no seu cultivo também. Gente, vamos usar hoje como substrato a pedra brita. Hoje nós vamos usar somente a pedra brita. E por que, Elis? Porque hoje você vai usar só a pedra brita. Usando só a pedra brita, ela não vai compactar e não vai encharcar. Gente, tem passado bastante essa dica para vocês, que se você for replantar a sua orquídea, principalmente vaso plástico, ou em um vaso tamanho médio ou grande, né? Não usem só a pedra brita, ela vai segurar bastante umidade na parte de baixo. Então eu sempre aconselho vocês a usarem uma camada de isopor na parte de baixo, colocarem a sua planta e aí sim colocar a pedra brita. Mas hoje a gente vai plantar somente com a pedra brita, porque hoje eu posso plantar só com a pedra brita. Pessoal, perceba o material que será usado hoje, que eu já tenho sucesso no cultivo com esse material, que é a fibra ecológica. Presta bastante atenção quando você for comprar. Se não for fibra ecológica, gente, toma bastante cuidado com o sol, tá? Porque as regas mais o sol, se não é uma fibra de qualidade, ela vai se decompor, o vaso se decompõe rapidamente. E também a raiz da sua orquídea pode queimar, porque ela vai soltar uma colinha. Essa aqui é bem diferente. Já tenho cultivo de Phalaenopsis nesse material, já mostrei para vocês, ela super enraizada, com haste floral, coisa mais linda. Então sempre que eu vou escolher, eu escolho a fibra ecológica. Pessoal, percebam que é um vasinho bem pequenininho, ó, deixa eu colocar longe.
É só uma bolinha, é bem pequenininho. Então, como aqui eu tenho pouco espaço, eu posso usar somente a pedra brita. Por quê? Porque ela será em pouca quantidade, ela vai secar rapidamente. Esse material aqui também, pessoal, não é um material que fica muito tempo encharcado. E mesmo que se depois, com as regas, com o tempo, ele ficar mais úmido, ela terá a pedra brita aqui no meio, né, que não solta a umidade como a argila expandida. Ela vai permanecer um pouquinho aí úmida, mantendo essa umidade que a nossa orquídea precisa, tá? Gente, quero deixar uma dica também para vocês sobre os furos desse vaso, porque esse veio sem furo algum. Super fácil de furar. Você vai pegar um ferrinho, pode ser ferrinho de solda, esquenta bastante e faz o furo. Gente, é super rápido para furar. Se você não tem ferro de solda, você pode esquentar a faquinha no fogão, uma faquinha velha de ponta, e fazer o seu furinho ou um preguinho, tá? Eu fiz os furos pro ganchinho. Olha só que bonitinho que ficou meu vaso. Gente, olha que gracinha que ficou meu vasinho que eu preparei. E aqui no fundo também, gente, eu fiz um furo, tá? Não tá dando pra ver, mas eu furei sim aqui o furo, ó. Tá vendo o meu dedo ali aparecendo, ó? Ó lá o meu dedo no esmalte. Eu fiz um furo com a faquinha de ponta no fogão e ele fez o furinho lá que é pra drenagem da água. Agora, gente, sem segredo algum, nesse replante é super fácil. Você não vai precisar colocar palitinho para prender, porque a maior vantagem da pedra brita que eu acho, né, na hora do replante, do cultivo, é a fixação da orquídea no vaso. Ela fica super firme, né, porque a pedra brita ela dá uma apertadinha na planta. Vamos lá então, gente, começar a encaixar essa linda aqui, que ela vai ficar maravilhosa. Imagina quando florir nesse vasinho, coisa mais linda. Eu já retirei do outro vasinho que ela estava. Olha aqui, gente, que linda. Já tem até uma brotaçãozinha nova. Possivelmente nessa brotação a gente já vai ver flor. Vou abaixar aqui, pessoal, para vocês acompanharem bem certinho. Para vocês acompanharem passo a passo, tá? Vou descer aqui. Desse jeitinho, tá dando para ver, né? Bem certinho, não tem nada dentro do vaso. Gente, primeiro vocês coloquem uma forração, tá, da pedra brita, para dar altura para a planta. Por quê? Porque a catleia, quando vocês forem plantar, a gente não enterra ela lá no fundo do vaso, deixa ela rente, dessa forma, assim no vaso. Coloca as raízes bem espaçadas, porque a gente vai usar aqui mais pedra brita para prender. Outro detalhe do replante da catleia é o brotinho velho, sempre encostadinho no vaso, que eu já ensinei vocês. E o restante da planta, onde está saindo aquela geminha de brotação, vocês deixem aí com mais espaço na lateral, tá? Assim ela vai crescer aí, vai ficar vários anos no mesmo vaso, pra gente não ter que ficar trocando. Gente, super fácil. Aqui é só a gente acrescentar a pedra brita, tá? Nas laterais. Aqui coloquei a pedra brita, gente, eu vou apertar, tá? Pra ela descer um pouquinho, pra ela ficar bem firme. Sempre segurando a planta até ela se fixar. Aqui na outra lateral a gente vai colocar mais pedra brita e dar mais uma apertadinha. Aquelas raízes que ficaram lá embaixo, a pedra brita já tá segurando, gente. É muito legal o uso da pedra brita por esse motivo, né? Porque ela deixa a planta super fixa. Olha, aqui a minha planta já tá fixa. Vou colocar mais um pouquinho aqui nessa lateral. A planta, gente, tá bem em cima do vaso. Ela tá bem rente à borda do vaso, tá? Então não vai ter perigo de apodrecimento. Olha, gente, parece que eu contei certinho a quantidade de pedra brita. Ficou muito certinho aqui a quantidade ideal para ela, ó. Coloquei em toda a volta. Gente, quero falar para vocês que se o seu clima for muito quente, a gente pode colocar aí nesse começo aí para ela enraizar, a gente pode colocar
musgo esfagno aqui em volta, tá? Porque esse material no começo ele fica bem seco, então até aqui eu vou acrescentar também um pouquinho de musgo esfagno e vou mostrar para vocês a quantidade certinha para você pôr aqui nela. Já peguei, pessoal, o musgo esfagno de molho na água, ó. Agora eu vou fazer umas correntinhas, umas tirinhas de musgo esfagno e a gente vai acrescentar aqui na lateral, bem na bordinha do vaso, tá? Vamos fazer umas correntinhas assim e vamos deixar aqui, porque esse vaso nesse momento, como ele tá bem seco, ele vai aí absorver a água rapidamente e vai secar muito rápido. Então a gente pode colocar aqui nas bordinhas um pouquinho de musgo esfagno para ela enraizar com mais facilidade, com um pouquinho mais de umidade, tá? E fica bem bonito. Gente, aqui também eu vou usar o adubo Himitsu, tá? Eu vou fazer a minha trouxinha, vou colocar. Hoje eu não vou mostrar pra vocês, porque eu mostro em todos os vídeos, né? Mas é super fácil, é só colocar uma colher de sopa de adubo Himitsu bem perto do rizoma dela e molhar, ou você pode fazer a papinha direto, como eu costumo fazer aqui, e molhar também. Pessoal, o replante tá prontinho. Deixa eu enxugar minha mão aqui só pra eu subir a câmera para mostrar para vocês como que ficou a finalização desse replante, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera e a gente vai mostrar, vou mostrar aqui em cima, ó, como que ficou. O musgo esfagno está nas laterais do vaso com a pedra brita, é um vaso pequeno, por isso eu pude usar somente a pedra brita. E em toda a lateral dela, ela tem o musgo esfagno. Aqui, pessoal, como esse vaso, nesse começo ele não segura muita umidade, eu vou regar todo dia. Vou regar igual eu rego todas as minhas orquídeas, né? Diariamente. E após isso, quando ela já estiver enraizada, não precisa mais regar aí todos os dias. Eu vou virar o vaso para vocês verem que gracinha o acabamento. Esse vaso, como ele é leve, gente, ele fica bem firminho com a pedra brita. Então, por exemplo, se ele fosse um vaso de cerâmica, né, eu precisaria ver certinho se ia dar certo no meu orquidário eu usar o peso de um vaso de cerâmica com mais a pedra brita. Precisa de estrutura no orquidário para ter vaso pesado. Então, a pedra brita a gente tem que balancear aí se é um vaso pesado, se é um vaso leve. E esse aqui deu certinho, já que é um vaso levinho, né? E a pedra brita deu um peso para ele, segurou a minha planta, ela vai se desenvolver super bem. Olha aqui em pezinha que ela ficou, gente, que gracinha. Super fácil, super simples. Agora é só regar, colocar o meu adubinho e esperar a floração. Gente, um beijo. Espero que tenham gostado das dicas de hoje sobre o uso da pedra brita na orquídea, né? Sobre o tipo de vaso, tamanho de vaso. Mas ficou alguma dúvida? Pode deixar aqui no comentário que eu deixo a minha resposta para vocês com muito carinho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.